Fixar melhor esses conceitos aí do retificador de onda completa em derivação central, eu trouxe para vocês aqui esse breve exemplo. Ele fala para a gente assim: usando o modelo de tensão constante, obtenha a tensão média de saída do circuito retificador a seguir. Ele pede para a gente ainda qual que é a tensão reversa que o diodo D1 deve suportar e também qual que é a corrente média. E pede, por fim, para a gente ver se os diodos estão projetados corretamente. A primeira coisa, pessoal, a gente está encontrando a tensão no secundário do transformador. Essa é uma parte inicial de qualquer exercício envolvendo transformadores, com tap central ou também sem o tap central, para a gente ter noção de qual que é as tensões que estão ali no secundário. Então, ele está aplicando aqui 127 volts no primário, tem 60 Hz, como frequência na entrada. A relação de transformação ela é de 5:1. A gente sabe, que nem a gente fez a revisão, agora há pouco, então que para uma determinada tensão aplicada, e a gente vai adotar o sentido positivo como sentido indicado na flecha, a gente vai ter também uma tensão na parte superior do tap central e na parte inferior do tap central. Essas tensões elas são iguais, certo? Porém, a relação de transformação ela é para o tap, para o secundário como um todo. Ou seja, se eu for calcular a tensão no secundário como um todo, então, pegando aqui a minha caneta azul, fazendo o primeiro passo, que é o cálculo da tensão no secundário, vou colocar V2 para indicar a tensão no secundário. Então, se eu for calcular isso, a gente pode calcular pela relação de transformação do transformador, que é tensão no primário sobre a tensão total no secundário, é igual à relação de Spiras, de N1 para N2. De forma que a tensão no secundário, ela vai ser igual a V1, que multiplica N2 por N1. Então, substituindo aqui os valores, como V1, a gente tem ali em valor eficaz 127, e a gente tem uma relação de espiras ali que é de 5:1, ou seja, para cada uma espira no secundário eu tenho 5 no primário, a gente vai então encontrar uma tensão V2 no secundário, que nas minhas contas é de 25,4 volts RMS. Então, 25,4 volts RMS. Só que esses 25,4 volts RMS, pessoal, eles aparecem no secundário inteiro. E a gente tem um tap central. Então, na parte superior do tap aparece metade desses 25,4 e na parte inferior do tap aparece a outra metade. Então, eu posso falar, que nem a gente estava indicando as nomenclaturas anteriormente por VA e VB, eu posso falar que VA, que é a parte superior, inclusive eu vou indicar ela para vocês aqui, ó, VA, a parte superior, VB, a parte inferior. Então, VA é igual a V2, que é a tensão no secundário como um todo, dividido por 2, é a metade. Então, isso daqui vai dar, nas minhas contas, 12,7 volts RMS. Como a gente tem a derivação central ali, é o tap no meio, então VA é igual a VB. Então, esses 12,7 é igual também à tensão VB. Então, a gente já sabe a magnitude da tensão que está ali no secundário do transformador de contato central. O que ele pede para a gente é para a gente obter a tensão média, que é dada por essa fórmula que está aqui mostrada para vocês, 2 sobre π vezes a tensão máxima. Então tá, então o próximo passo é justamente esse, vou anotar aqui como segundo. Segundo passo é obter a tensão média na saída. Tensão média na saída. Então tá, aplicação direta de fórmula, não tem segredo, basta a gente ter a tensão com relação ao valor máximo. Então, a tensão média lá na saída, lá na carga, a tensão Vout média, ela é dada por 2 sobre π vezes V máximo. O segredo aqui, na verdade não é segredo, é só um entendimento, é que você tem que compreender que essa tensão V máxima, se vocês olharem, ela vai ser a tensão de pico aqui em VA, por exemplo, estou pegando a parte de cima como referência, poderia ser qualquer uma das duas, não tem problema. Então, é o máximo valor da tensão VA, que coincide com o pico dessa tensão, certo? Menos o quê? Menos a queda de tensão que vai estar envolvida
no diodo 1N4001, porque a gente está levando em consideração o modelo de tensão constante, certo? Então, a queda de tensão nesse diodo foi dado para a gente é de 1 volt. Então, colocando isso daqui na nossa equação, então vai ficar 2 sobre π. Agora, o V máximo é a tensão VA de pico, ou o máximo valor dessa tensão, né? Menos a tensão de joelho do meu diodo 1N4001. Então, vai dar 2 sobre π. A tensão VA de pico, ela é o quê? Vejam vocês que eu já calculei o valor RMS dela, que é 12,7. Então, o valor de pico é só multiplicar por raiz de 2, porque é uma onda senoidal. Então, 12,7 vezes raiz de 2, menos a tensão no diodo que li foi de 1 volt. Isso daqui, nas minhas contas, deu uma tensão média aproximada de 10,8 volts. Então, isso daqui já é uma resposta do meu exercício que foi pedido. Ele pede para a gente também qual que é a tensão, qual que é a máxima tensão reversa que o diodo D1 deve suportar. Então, a gente sabe que no retificador em derivação central, né, os diodos eles suportam o dobro da tensão de pico, né, ali de cada TAP, ou a tensão de pico como um todo, toda a tensão de pico do secundário. Então, vou colocar aqui como terceiro passo o cálculo da tensão de pico em D1. Bom, para calcular isso, a gente sabe que a tensão máxima, né, em D1, ela vai ser igual ao quê? A menos 2 vezes a tensão VA de pico. Ou essa tensão máxima em D1, ela é igual à tensão no secundário como um todo de pico, né? Dá na mesma. Colocando aqui em valores, a gente já tem o valor RMS, que é 12,7, né? Então vai dar menos 12,7 vezes raiz de 2, que é igual... desculpa, a gente tem, não é 12,7, ela é 25,4, a tensão no secundário. Então, 25,4, toda a tensão. Ou, esses 25,4 é a mesma coisa que 12,7 vezes 2, dá na mesma. Então, isso daqui, de acordo com as minhas contas, deu aproximadamente 36 volts. Então, essa aqui é a tensão que o diodo D1 deve suportar quando ele está conectado aí nesse circuito. Por fim, ele pede para a gente qual que é a corrente, né? Qual que é a corrente e se os diodos estão projetados corretamente. Qual que é a corrente média no diodo. Então, como quarto passo, corrente média no diodo. Corrente média em D1. A gente já sabe calcular isso daqui, a gente sabe que o diodo conduz por metade do ciclo, né? Então, fazendo aquela integral, você vai conseguir encontrar que a corrente média em D1, ela vai ser igual a 1 sobre π, vezes V máximo, que é a máxima tensão que está ali na carga, sobre R. Ou 1 sobre π, V máximo é a tensão de pico que está aparecendo na parte superior ou na parte inferior da derivação central. Então, vai ser 12,7. Como é valor de pico, eu tenho que multiplicar por raiz de 2, porque eu estou querendo o máximo, que é o pico, menos a tensão de queda lá no joelho, que é do joelho do diodo, que é de 1 volt. Isso tudo dividido pela resistência, que no nosso caso aqui tem valor de 100 ohms. Então, isso tudo dividido por 100. Você vai encontrar que a corrente média é aproximadamente 54 miliamperes. Bom, vejam vocês que, se eu comparar a tensão reversa do diodo, que é 36 volts, com a tensão repetitiva reversa máxima, a gente vai ver que, como VRRM, que é a tensão repetitiva, é 50 volts, e 36 é menor do que 50, então esse critério está ok. Se eu analisar a corrente de condução média que esse diodo suporta, a gente vai ver que é de 1 ampere. E
o nosso diodo ele está conduzindo uma corrente média aqui durante o nosso circuito, que é de 54 miliamperes. Então, está muito longe, né, de qualquer problema. Então, esses diodos, sim, eles estão adequadamente projetados. Por que eu falei os diodos? Porque a mesma situação vai se aplicar ao diodo D2, sem nenhuma diferença, né? A mesma situação vai estar sendo aplicada aqui para o meu diodo D2. Então, assim a gente resolve esse simples exemplo inicial. Bom, trago aqui inicialmente para vocês o circuito do retificador de onda completa em ponte de Graetz. Na parte em preto, a gente já está bastante acostumado a trabalhar, a gente tem aqui a nossa tensão de entrada, Vin, que é a nossa tensão de alimentação, poderia ser, por exemplo, a rede elétrica. A gente tem um transformador abaixador, muitas vezes utilizado assim, para a gente ter um nível de tensão menor, e está respeitando os níveis ali de tensão de ruptura reversa, né, do diodo. E a gente tem a ponte de Graetz, que é essa ponte, né, que está indicada aqui para vocês em azul na figura, né, sendo que no centro da ponte a gente coloca a nossa carga, ou aqui no caso a nossa resistência. Vejam vocês que o sentido positivo adotado é o sentido aqui com a queda de tensão para a direita. Isso se deve ao fato de que a corrente sempre vai estar fluindo para a esquerda nessa carga. A gente vai estar vendo isso um pouquinho aqui mais adiante. Lucas, quais são os dispositivos que a gente pode estar utilizando nessa ponte de Graetz? A gente pode estar utilizando, por exemplo, os diodos retificadores convencionais da série 1N, né? Então, aqueles 1N4000 e alguma coisa, certo? A gente pode estar usando também uma ponte já pré-fabricada, que nem essa daqui, que é o modelo D5 SBA. Então, você pode estar utilizando tanto os diodos discretos, certo? Quanto você pode estar utilizando já uma ponte pré-fabricada, em que você já tem ali interno ao dispositivo os 4 diodos, né, formando lá a sua ponte retificadora. Aqui a gente vai ter, vejam vocês, que a gente vai ter nessa ponte, a gente tem aqui os terminais positivo e negativo, que correspondem justamente ao positivo e o negativo aqui da minha carga, e a gente tem a entrada alternada, que está simbolizada aqui por uma ondinha. Então, aqui é uma entrada alternada, que é a segunda entrada alternada. Então, se fosse para me indicar isso na minha figura, eu poderia indicar aqui como sendo a primeira entrada alternada na parte superior, a segunda entrada alternada na parte inferior da minha ponte, o positivo no positivo do meu resistor e o negativo no negativo aqui da minha carga. Então, daria para estar utilizando também essa ponte aqui para montar a ponte de Graetz. Tá, então, seguindo aquele procedimento que a gente estava fazendo antes, vamos primeiro analisar com diodos ideais e no semiciclo positivo, para ver o que está acontecendo aqui. Então, com base numa tensão positiva, eu estou adotando, pessoal, esse sentido para cima aqui como o meu sentido positivo. Então, a hora que a tensão inverter, ela vai ficar para baixo, que ficando indicando assim para mim que a tensão está negativa. A gente já sabe que essa tensão ela vai ser aplicada ali no secundário do transformador, no primário do transformador, nessa tensão de entrada. E aqui, no secundário do transformador, vai aparecer uma tensão, né, que é positiva, o sentido é positivo, indicado aqui pela minha flecha azul no secundário. Agora a gente não tem mais o tapo central. Vejam vocês que eu não preciso do tapo central para estar fazendo a ponte de Graetz. O transformador com tapo central ele é requerido, né, como uma obrigatoriedade lá no retificador de onda completa com derivação central. Bom, então, analisando o semiciclo positivo dessa tensão de entrada aqui, né, essa tensão Vin, eu estou representando a tensão de Vin, que é a tensão no secundário do transformador. Então, por isso que eu vou escrever um Vin 2 aqui. Ela tem um determinado valor máximo, que é o valor de pico dessa tensão. Tá, tudo bem. A forma mais fácil de você estar vendo como que é a condução de cada um desses diodos, pessoal, é você estar seguindo, né, o sentido de corrente que a fonte, que aqui no caso é o secundário do transformador, né, que ela está impondo no circuito. Vamos ver que jeito que essa corrente fica.
Então, vou indicar aqui em verde. Essa fonte, então, ela está né, agora com o sentido para cima, no secundário do transformador, essa tensão ela é para cima. Se ela é para cima, e como a gente está tratando aqui, né, de uma fonte de tensão, né, que tá sendo aplicada aqui na entrada do primário, equivalente à tensão aplicada ali no secundário do transformador, então, veio a favor de I. Então, a gente tem uma corrente que tende a passar pelo circuito no sentido que eu indiquei para vocês aqui, em verde. Tá, essa corrente, ela chegando nesse primeiro nó, né, que ela tem aqui o catodo de D1 e o anodo de D2, ela vai fazer o quê? Ela vai passar por D1. Vejam vocês que D1, nesse sentido, ele não permite passagem de corrente elétrica. Então, quer dizer que D1 provavelmente vai se comportar como uma chave aberta. Uma forma diferente de você estar vendo isso é que essa tensão que está sendo aplicada aqui, ó, se eu colocar, né, ela e seguindo ela aqui, a gente vai ver que essa tensão ela é maior no catodo, no catodo de D1 em relação à tensão que está ali presente no anodo desse diodo. Isso vai provar também que esse diodo está reversamente polarizado. Então, eu já vou substituir ele por uma chave aberta. Então, substituindo o meu diodo D1 por uma chave aberta. Diodo D2, essa corrente, ela sim pode passar pelo diodo nesse sentido. Inclusive, provavelmente, a tensão no catodo ela está menor que no anodo. Então, esse diodo sim ele está conduzindo. Então, o diodo D2 está em condução e a gente pode substituir ele por uma chave fechada. A corrente I ela vai chegar nesse outro ponto, né, nesse segundo ponto aqui do meu circuito, ela vai poder passar pelo diodo D4? Não, porque diodo D4 bloqueia a corrente nesse sentido para baixo. Então, o diodo D4 ele está também aberto. Então, eu vou desenhar ele aqui como uma chave aberta, substituindo pelo modelo ideal dele, né? Que é o modelo de chave aberta. Então, o único caminho para a corrente I é passar pela carga, né, e no sentido da direita para a esquerda. Então, por isso que a minha queda de tensão aqui, o meu Vout, eu coloquei para a direita, porque é no sentido contrário à corrente que está passando por esse resistor. Tá. Chegou nesse outro ponto aqui, o diodo D1 ele está aberto, então o diodo D3 é a única forma da continuidade da corrente. Inclusive, o diodo D3 aceita a condução no sentido para baixo. Então, o diodo D3 ele vai se comportar como uma chave fechada. Então, pronto. Agora eu já consigo alcançar novamente o terminal inferior do secundário do transformador. Vejam vocês, então, que eu tenho agora o caminho de corrente que passa por D2, pela minha resistência R da carga, pelo diodo D3 e volta ao transformador. A tensão Vout, se você olhar, bem como a gente traçou isso lá para o nosso circuito em derivação central, retificador em onda completa em derivação central, se você olhar, o terminal positivo está ligado aqui no positivo do transformador, que a gente está indicando aqui com o sentido da flecha, e o terminal negativo aqui, de referência para minha queda de tensão, ele está ligado na parte de baixo, onde está a parte aqui de baixo da minha flecha. Então, a tensão Vout, ela é igualzinha à tensão V2, que está presente no secundário. Então, igualzinha à tensão V2, presente lá no secundário, ou Vin2, que eu chamei aqui no caso, né? Então, Vout, se eu traçar o gráfico, vai ficar exatamente igual à minha tensão Vin2, né? Que tem, inclusive, ali o seu valor máximo, né? O valor V máximo. Tá. E em D1, como que fica a tensão no diodo D1? O diodo D1, ele está aberto nesse instante. E se a gente olhar o sentido dele, ó, o sentido dele é para cima, com o catodo para cima. Então, o sentido a queda de tensão que a gente olha é sempre contrária. Então, a queda de tensão no diodo VD1 é para baixo aqui, ó. Essa é a tensão presente no diodo VD1, que eu acabei de indicar com a flechinha para vocês aí. Se vocês analisarem, essa tensão, né, ela está com o positivo dela ligado na parte inferior do transformador e o negativo dela ligado na parte superior. Se você quiser, dá para você rodar a malha e identificar isso, que a tensão VD1,
ela é exatamente o quê? Menos a tensão V2. Então, esse diodo está submetido, né, à tensão V2, só que, claro, negativa, porque ele está reversamente polarizado. Então, a tensão no diodo VD1, ela é igual a menos a tensão no secundário. Menos, então estou desenhando para baixo, indicando que está reversamente polarizado, ou sentido negativo, né? A tensão V2. Vejam vocês que essa é uma diferença, inclusive, lá do caso do retificador de onda completa em derivação central. Porque lá a gente tinha o diodo submetido a 2 vezes a tensão ali, não é? Agora a gente tem aqui o diodo submetido apenas a 1 vez essa tensão. Então, inclusive, uma vantagem desse retificador, né, em relação ao de derivação central. A tensão V2, como o diodo D2 está conduzindo, a tensão em cima dele é nula, é zero. Né? Então, a chave ideal, fechada, a tensão nela é zero. Então, respondendo a perguntinha aqui bem rapidinho, quais os diodos conduzem nesse semiciclo? Então, a gente pode indicar aqui que os diodos D2 e D3 estão conduzindo, estou indicando aqui por ON, e os diodos D1 e D4 estão fora de condução ou bloqueados, indicando aqui, então, por OFF. Qual que é a tensão reversa máxima nos diodos que não estão conduzindo? Então, essa máxima tensão reversa, a tensão reversa máxima que está aparecendo nos diodos, ela é igual a menos a tensão no secundário do transformador de pico, né, que é a máxima tensão que aparece ali no secundário do transformador. Então, esse foi a análise do semiciclo positivo. Semiciclo negativo, vocês já esperam o que deve estar acontecendo aqui. Agora, esse VIN nosso, né, agora ele está indicado aqui para baixo, certo? Lembrando que eu só estou mudando a flechinha para indicar qual que é o sentido real, mas o sentido nosso que a gente sempre adota como positivo, é a flechinha para cima. Inclusive, isso daqui, a flechinha para cima, tensão para baixo, aparece, então, a parte do semiciclo negativo de VIN. Tudo bem. Tá, mas eu vou colocar, então, para baixo só para facilitar a nossa análise, mas a gente sabe que o sentido positivo é para cima. Cuidado para não estar confundindo isso, viu, pessoal? Então, o sentido positivo é para cima. O sentido real, nesse momento, nessa análise, está sendo para baixo. Então, com esse sentido para baixo, quais diodos estariam conduzindo? Aplicando aquela mesma estratégia, vejam vocês que eu vou ter uma corrente agora, tentando fluir pelo circuito, nesse sentido indicado aqui pela minha flecha verde. Então, os diodos que vão estar conduzindo diodo D3, essa corrente não pode passar por ele nesse momento, então o diodo D3 ele está aberto, diodo D3 aberto, e o diodo D4 ele pode sim conduzir essa corrente. Então, eu vou apagar o diodo D4 e simbolizar pelo modelo equivalente, que é o modelo de chave fechada do diodo. O diodo D2, né, assim que a corrente chegar aqui, a corrente não pode seguir por D2, nesse sentido, subindo, né? Então, o diodo D2 ele está reversamente polarizado, uma chave aberta. A corrente, então, vai passar pela carga, vejam vocês, da direita para a esquerda, no mesmo sentido anterior. Ou seja, nos dois semiciclos, né, a corrente está passando da direita para a esquerda. E a tensão Vout é positiva por causa disso. Chegou aqui, então, do outro lado da carga, o diodo D1 não pode conduzir, na verdade, o diodo D1 vai conduzir, né, ele está diretamente polarizado, então eu substituo aqui pela minha chave fechada. E assim, então, agora já dá para mim traçar as minhas formas de onda. A tensão Vout. A tensão Vout ela é igualzinha à tensão do secundário. Não é? Igualzinho a tensão do secundário. Lembra para vocês que eu falei que o nosso sentido é positivo para cima. Então, por isso que é menos aquela tensão. Então, se é menos, é o inverso da tensão que está aqui desenhada em VIN. É por causa do sinal de menos. Então, a tensão vai ficar para cima. Então, aqui vai ficar a minha tensão Vout, né, devido à corrente que está passando no mesmo sentido, né, e provocando uma queda, que é a queda ali de Vout, no mesmo sentido do semiciclo
positivo. Então, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, a corrente ela passa da direita para a esquerda aqui nesse circuito. Se ela passa da direita para a esquerda, a queda de tensão fica para a direita, né, nos dois casos. Então, ela é positiva nesse sentido. Tudo bem. Com relação à tensão nos dois diodos que a gente está analisando, né, VD1 e VD2, essas tensões, né, primeiro em VD1 ele está conduzindo nesse momento. Então, a gente já sabe, né, se é uma chave fechada, ideal, a queda de tensão nela é zero. Né, VD2, se você analisar aqui, né, olhando o circuito do retificador, a queda de tensão em VD2 fica exatamente no sentido contrário, é o sentido de condução. Então, ela é para cima essa queda de tensão no diodo VD2. Então, se você olhar, desenhar ela aqui no nosso circuito, ela é exatamente o quê? Exatamente ao valor aqui, ó, exatamente ao valor da nossa tensão no secundário. Só que, claro, como ele está reversamente polarizado, essa tensão é negativa. Então, a tensão no diodo VD2, ela é negativa. E tem um valor máximo, que é o mesmo valor da tensão de pico no secundário. Então, aqui é menos V2, tensão de pico no secundário, menos V2, pico. Assim, então, eu analisei, né, para o semiciclo negativo também. Então, quais diodos conduzem nesse semiciclo? Os diodos D1 e D4 estão conduzindo, e os diodos D2 e D3 estão em bloqueio. Qual que é a tensão reversa máxima nos diodos que não estão conduzindo? Bom, a tensão reversa máxima é a tensão de pico do secundário, né? Então, essa tensão reversa máxima que está sendo aplicada ali nos diodos. Qual é a frequência da tensão de saída? Da mesma forma que a gente tem lá no retificador em derivação central, vejam vocês que, né, se eu analisar aqui em relação ao meu período total da minha onda de entrada, o período da onda de saída, da Vout, é a metade disso. Ou seja, a minha frequência da onda de saída, ela é igual a 2 vezes a frequência da onda de entrada. Por exemplo, se eu tiver com a onda de entrada em 60 Hz, a onda de saída vai ter frequência de 120 Hz. Assim como lá no retificador em derivação central. Bom, pessoal, então assim a gente fecha a nossa segunda questão-chave aqui, que ela fala, né, se é possível obter um valor médio de tensão de saída maior do que o retificador de meia onda. Então, sim, é possível, né? A gente já viu que isso era possível utilizando o retificador em derivação central, certo? Então, em derivação central a gente consegue isso, mas além disso, a gente pode conseguir também usando, né, o retificador de onda completa em ponte de Graetz. Então, é as duas formas que a gente tem aqui, bem simples, inclusive, para a gente estar conseguindo uma tensão que né, ali 0,636, ou o dobro dessa tensão em relação ao retificador de meia onda. Bom, com relação à análise quantitativa para esse retificador em ponte de Graetz, né, a gente vai ver uma situação que é bem semelhante àquela situação lá do retificador em derivação central, certo? Com relação ao valor médio de corrente nos diodos, esse valor médio de corrente, ele vai ser igualzinho ao de derivação central, por quê? Porque a gente tem o diodo, aqui, os diodos, por exemplo, D2 e D3, conduzindo no semiciclo positivo, e os diodos D1 e D4 conduzindo no semiciclo negativo. Então, só um semiciclo, né, que os diodos conduzem. Então, a equação vai ser exatamente a mesma, né? Se vocês bem se recordam, então essa corrente média vai ser igual ao que? A 1 sobre π, né, vezes o valor da tensão máxima na carga, essa tensão aqui sempre relacionada à carga, dividido pelo valor da resistência envolvida lá na sua carga. Esse é o valor médio da tensão da corrente no retificador de onda completa em ponte de Graetz. Bom, e se o diodo, né, não for ideal? Como que fica a tensão de saída
né, quando eu incluo o efeito dessa queda de tensão no diodo. Bom, pessoal, a chave para entender isso daqui é a gente ver por quantos diodos a corrente está passando para fechar o seu caminho. A gente viu lá no derivação central, ela percorria apenas um diodo e já estava chegando ali na carga. Aqui a gente tem o quê? Para o semiciclo positivo, por exemplo, em que eu estou com o diodo D2 e o diodo D3 conduzindo, quando eu substituo lá pelo modelo de tensão constante, vai aparecer as duas fontes de tensão contrárias à corrente, certo? Que são as fontes que representam para mim a tensão de joelho. Tudo bem. Vejam vocês que, para eu fechar o caminho completo aqui do meu retificador em ponte de Graetz, eu vou passar por 2 diodos. Então, eu tenho 2 quedas de tensão de joelho. Então, a tensão máxima, né, a tensão máxima aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser a tensão máxima no secundário, certo? Que é a tensão aqui no secundário de N2, né? Representando aqui o secundário do transformador. Menos 2 vezes, então, a tensão de cada diodo, né? A tensão no joelho de cada diodo. Então, se eu simbolizar aqui a minha tensão VK, né? Então, vou simbolizar aqui no meu gráfico em verde, em verde eu vou simbolizar a tensão de saída, então eu vou simbolizar em azul a tensão VK. Então, se VK estiver aqui, 2VK está um pouquinho mais para cima aqui. Então, essa de cima aqui é a minha tensão que representa 2VK. Então, somente quando a tensão na entrada ou a tensão no secundário do transformador for maior que 2 vezes a queda de tensão no joelho, é que os diodos vão entrar em condução. Então, para mim desenhar a onda de saída, agora eu tenho que levar em consideração esse período inicial, né, e o final aqui, em que a gente não vai ter a condução dos diodos, porque a tensão ainda não vai ser maior do que VK. Então, sempre, assim que for maior, aí sim eu inicio a minha condução, que está aqui em verde, e a minha tensão de saída vai estar presente lá no resistor, certo? Da mesma maneira para o semiciclo negativo, né? Da mesma maneira. Então, a gente vai aparecer exatamente com algo próximo disso. Na verdade, aqui, ó, eu deveria ter desenhado até antes, ó. Então, essa parte aqui, deixa eu apagar, porque eu desenhei só em VK. Então, quando for em 2VK, acima de 2VK, a gente inicia a condução e aparece o valor da tensão de saída. Quando for menor do que 2VK, eu já cesso a minha condução. E o diodo para, e os diodos param de conduzir. Tá. Então, da mesma maneira, né, para o semiciclo negativo, quando for maior do que 2VK, eu inicio a condução. Como a gente já sabe, essa tensão ela vai aparecer no mesmo sentido, então está aparecendo aqui como positiva para mim no meu gráfico. E a hora que a tensão lá abaixar de 2VK, né, então os diodos eles param de conduzir e assim eu finalizo um ciclo completo. De forma que essa tensão máxima aqui agora, né, nesse caso, do ponte de Graetz, e considerando as quedas de tensão nos diodos, ela vai ser o quê? Ela vai ser a tensão de pico lá do secundário, então eu vou simbolizar como V2 pico, menos 2VK, porque eu estou passando por 2 quedas de tensão ali por causa dos 2 diodos, né, que estão tendo ali a representação no modelo de tensão constante. Então, essa aqui fica aproximada à minha tensão de saída, quando eu estou levando em consideração, né, as quedas de tensão envolvidas nos diodos. Bom, com relação aos limites de operação do diodo, né, quando ele está sendo usado ali, né, no retificador de onda completa, na verdade, não em derivação central, mas em ponte de Graetz, então em ponte de Graetz, o limite é exatamente a tensão no secundário do transformador, ou a tensão máxima, né, que também é, claro, a tensão de pico. Então, a sua tensão repetitiva reversa máxima, que é dada lá no datasheet, ela tem que ser maior ou igual à máxima tensão, né, ali do secundário do transformador. Então, esse V máximo é equivalente ao meu V2 pico, ou a tensão no secundário do transformador, tensão de pico. A corrente média, né, ela, claro, continua, que nem a gente inclusive já tratou aqui,
sendo, né, 1 sobre π, ou 0,318, né, da tensão máxima, que é a tensão de pico no secundário, menos 2VK, porque eu estou passando por 2 diodos, isso tudo dividido pela resistência R. Bom, assim a gente responde também a nossa terceira questão-chave, né? De que quais são os tipos de retificadores de onda completa e suas particularidades. Então, a gente viu ali o retificador tanto em derivação central, quanto o retificador em ponte de Graetz, e também as suas peculiaridades, que são a tensão reversa máxima sobre cada diodo, né, a corrente média que está envolvida ali nos diodos, né? E também a tensão média, né, na saída, quando você está usando aí cada um desses dois retificadores de onda completa. Tendo compreendido lá os conceitos do retificador, né, de onda completa, tanto em derivação central, quanto utilizando a ponte de Graetz, né, a gente já pode passar aqui para a análise do nosso sexto tópico, onde que a gente vai estudar, né, a nossa fonte CC não estabilizada, né, ali a partir da inserção de um filtro capacitivo. Então, a primeira coisa, antes da gente entrar nesses conceitos, é a seguinte questão. Já que a tensão de saída de um retificador de onda completa, né, ela é em corrente contínua, né, ela é CC, ela poderia ser usada diretamente como uma fonte CC? Ou seja, eu posso pegar essa onda retificada aqui em verde, né, que veio lá da aplicação da tensão de entrada em vermelho, né, passei isso por um circuito retificador, tendo assim essa tensão em verde na saída, eu posso pegar essa onda verde para alimentar um circuito? Bom, para a gente pensar, a primeira coisa que tem que ser feita é qual que é a característica ideal de uma fonte CC? Então, a gente sabe que uma fonte CC, representada, né, por essa simbologia, na nossa análise circuital, ela é o quê? Ela é formada justamente por uma tensão no tempo, né, que não varia. Ela aqui no tempo, né, se eu desenhar esse V em função do tempo, a gente sabe que essa tensão é uma tensão que não varia no tempo. Por exemplo, poderia falar que isso daqui é a tensão de uma bateria lá, por exemplo, de 12 volts. Então, a gente sabe que essa tensão não varia no tempo. Então, essa onda verde, vejam só vocês que ela tem elevada amplitude, ou seja, o valor máximo menos o valor mínimo dela é muito grande. Inclusive, ela tem um ponto aqui, ó, em que ela é zero. Então, 2 pontos aqui, ó, que eu desenhei para vocês, em que ela é zero. Nesses pontos em que ela é zero, por exemplo, se você poderia facilmente estar desligando toda uma série de dispositivos para frente. Então, essa tensão em verde, ela não é usada como uma fonte de corrente contínua. O grande desafio, então, é como que eu faço para essa onda em verde, na saída já do meu retificador, ter uma característica que é semelhante a essa aqui da minha onda vermelha, que é o que eu quero para uma fonte ideal, que é uma fonte lá que mantém a minha tensão constante, com praticamente variação nenhuma, ou seja, o valor máximo menos o valor mínimo é praticamente zero. Então, né, essa transição é justamente o que a gente vai estar estudando agora, né, que vai vir da aplicação dos filtros capacitivos, né? Vamos descer um pouquinho mais e a gente vai analisar isso daí. Então, como que a gente consegue melhorar aquela característica, né, do retificador de onda completa, né, de modo que eles possam estar sendo usados como uma boa fonte CC. Então, essa imagem, ela traz para a gente o caminho que a gente tem percorrido até agora. A gente tem uma alimentação CA, que é, por exemplo, a rede elétrica, né? Então, essa daqui seria a sua rede elétrica, por exemplo, de 127 volts RMS. A gente passa por um transformador abaixador de tensão, para estar diminuindo os níveis de tensão e, consequentemente, poder estar utilizando diodos com a tensão de ruptura reversa menor, beleza? Passei isso por um circuito retificador,
Então, o circuito retificador que a gente já sabe como funciona. Aqui eu vou usar retificador de onda completa, porque eu tenho um nível médio na saída melhor do que o de meia onda, ok? Então, nesse ponto, na saída do retificador, eu já tenho um sinal que é CC no tempo. Na entrada do retificador é um sinal CA, a saída do retificador já é um sinal CC. Eu vou passar logo em seguida, pessoal, esse sinal para o que a gente chama de filtro. O filtro, ele vai agir no sentido de quê? De tirar aquelas variações, aquelas amplitudes e diminuir elas para a gente, o quanto for necessário, o quanto for possível. Né? De maneira ideal, a gente elimina essas variações e deixa um nível constante. Né? Só que, claro, na prática não vai ser bem assim. Depois do filtro, a gente vai ter uma onda, né, que vai ter essa representação aqui, ó. Essa representação, ou seja, ela vai ter um valor máximo menos um valor mínimo, que é bem menor, que era lá da saída do retificador, né? E a gente ainda consegue mais ainda melhorar isso aplicando esse sinal de saída do filtro a um regulador de tensão, que é justamente esse que eu trago aqui para vocês. Então, o nosso objetivo é estudar até esse ponto aqui, ó, até a saída do filtro, né? Até a saída do seu filtro. Como que a gente consegue projetar um sistema, então, para sair de uma onda que é alternada no tempo, né, para uma onda que é contínua no tempo, porém com uma variação, com uma oscilação bem baixinha. Então, isso é o que a gente vai estar estudando agora. Né? E esse filtro, pessoal, ele é feito por meio de capacitores. Por isso que a gente chama ele de filtro capacitivo. Né? Filtro por quê? Porque ele retira as ondulações, ele deixa só o que é constante, o que é contínuo, né? Idealmente falando, né? E capacitivo porque ele é feito de capacitores. Então tá, então aprofundando mais nesses conhecimentos, antes de mais nada, trago aqui para vocês qual que é o efeito, né, que se espera a partir da inclusão de um capacitor em um circuito que tem tanto corrente alternada, né, quanto corrente contínua. Vejam vocês que a minha onda de entrada que vem em azul, ela é composta por um sinal contínuo no tempo, mais por um sinal alternado, de forma que ela vai ficar, claro, aqui com um valor médio em VCC, que é justamente a onda que é contínua, né, e vai ficar aumentando e diminuindo conforme a tensão CA ali aplicada também está aumentando ou diminuindo o seu valor. Então, na verdade, o que a gente tem, então, é a onda em azul, né, que representando a minha entrada, né, dessa onda em azul equivalente, dessa flecha em azul, na verdade, equivalente aqui no meu circuito. Uma vez que eu tenho um capacitor, e lembrando que a reatância capacitiva e reatância é a capacidade de se opor à corrente elétrica, né, assim como a resistência o é também, né, então essa reatância capacitiva, né, ela é dada por 1/2π FC. Vejam vocês que, se eu tiver um sinal que ele é contínuo no tempo, a frequência dele, já que ele nunca na verdade, ele nunca se repete, então a frequência é 0 Hz. Né? Então, para 0 Hz, substituindo aqui na reatância, na fórmula da reatância capacitiva, a gente vai encontrar que essa reatância capacitiva, ela vai tender ao infinito. Certo? Ou seja, não vai passar pelo capacitor corrente contínua. Ele vai bloquear essa passagem de corrente contínua por ele. Já se essa frequência aumentar muito e tender, por exemplo, ao infinito, né, o que vai acontecer com a minha reatância capacitiva? Ela vai tender a zero. Ou seja, em outras palavras, a gente tem no capacitor um caminho de alta impedância para sinais CC, e a gente tem um caminho de baixíssima impedância, então baixa impedância, para sinais CA. Então quer dizer que sinais CA, que são alternados no tempo, eles vão preferir estar passando pelo capacitor, né? Coisa que os sinais em CC não vão estar querendo de maneira alguma, porque ele tem uma elevada resistência para eles, uma reatância muito grande. Com base em todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês, então, vejam vocês que, se eu aplicar um sinal Vin aqui nesse meu capacitor, né, que a gente está aqui já atuando como um filtro, o que vai aparecer na saída é
A corrente alternada, ela vai preferir estar passando praticamente toda ela pelo capacitor, porque o capacitor oferece uma impedância, né, bem menor do que aquela resistência RL. Já a corrente contínua vai preferir estar passando aqui pela minha carga RL, porque o caminho pelo capacitor oferece uma impedância muito grande. Ou seja, essa tensão Vout aqui, ó, essa tensão Vout, que é justamente o quê? RL vezes ICC, que é a corrente que está passando por lá, ela vai ser praticamente o quê? Praticamente uma constante, porque todas as variações que adivinham lá da fonte CA, né, elas estão indo agora passando pelo capacitor. Então, o capacitor oferece um caminho para essas variações, de forma que a sua tensão na saída vai ser basicamente o quê? Basicamente um valor constante de tensão. Então, por isso, como o capacitor ele filtrou essas ondulações, essas oscilações, a gente chama essa aplicação aqui de filtro capacitivo, porque ele filtrou as oscilações e deixou passar o nível contínuo, né, que é justamente o que a gente quer. Né? Essa daqui é o que a gente tem como, né, uma forma de onda de interesse, né, aqui para um caso, para uma aplicação como uma fonte CC. Então, a ideia é, se com o capacitor a gente consegue ter um comportamento semelhante a esse, então, se a gente aplicar esse capacitor lá no nosso circuito retificador, pode ser que a gente consiga estar minimizando aquelas ondulações que estão aparecendo lá. Então, e é isso exatamente que a gente vai estar vendo agora. Então, primeira coisa, com retificador de meia onda. Então, a única diferença que eu tenho aqui, pessoal, é que eu coloquei o meu capacitor no meu circuito lá no retificador de meia onda. E a gente já sabe muito bem como que esse circuito simples aqui funciona. Então, tá. Então, vamos começar a nossa análise, né? Então, aqui eu desenhei a onda de entrada vem em vermelho, certo? Começando do zero, indo até um valor de máximo, e assim por diante. E eu estou interessado em traçar a minha forma de onda na tensão de saída. Bom, no começo, o capacitor ele não tem carga, né? Ou seja, ele tem uma tensão ali sobre ele que é zero, ele não está carregado. Né? E essa carga, claro, vai aumentar com o tempo. Mas inicialmente é zero. Então vamos pensar que é zero. Então, no começo, o que eu tenho é o quê? É justamente aquele circuito que a gente já viu bastante aqui na nossa disciplina, né? Que é a substituição aqui, no caso, como o diodo é um diodo ideal, por um modelo de chave fechada, certo? Então, o circuito que a gente vai ter aqui, nesse início, é exatamente esse, de forma que a tensão na saída, ou a tensão no resistor, essa tensão Vout, ela é exatamente igual à tensão na entrada, que é a tensão Vin. E o capacitor, né, ele está carregando durante essa fase. Então, ele tem, já que está vindo uma corrente pelo circuito, né, da fonte, uma corrente I, e essa corrente chega aqui, ela vai um pouco para o capacitor e vem um pouco aqui para a minha carga, então vou desenhando as duas correntes, né, essa corrente que está indo para o capacitor está carregando ele com a tensão Vin. Então, a gente pode falar nessa primeira etapa aqui que a tensão Vout é igual à tensão Vin. Como consequência, no gráfico, né, então eu vou ter Vout igual a Vin até um determinado ponto, que é o pico dessa onda. Aqui no pico da onda, a gente vai ter uma certa diferença. Porque o que acontece, pessoal? Agora, a tensão Vin, ela começa a decrescer, ela começa a diminuir. E se vocês verem, né, o diodo, que é um diodo ideal, se a tensão Vin estava aqui aplicada nesse ponto, né? Se essa tensão ela é menor do que a tensão aqui no capacitor, esse diodo, consequentemente, está aberto. Né? Ou seja, a tensão no catodo está maior do que a tensão no anodo. Então, esse diodo está aberto. Isso acontece nesse ponto? Acontece. Sabe por quê? Porque o capacitor, né, ele vai ter carregado lá no máximo com a tensão de pico de Vin, certo? Então, a hora que Vin começar a diminuir do seu pico, o capacitor ainda está carregado com aquela tensão. Se ele está carregado com aquela tensão, a tensão no catodo está maior do que no anodo. Então, o diodo, ele faz o quê? Ele sai de condução.
Porque a tensão no capacitor, que o capacitor armazenou, né, em forma de campo elétrico, né, a gente sabe disso. Então, essa tensão que ele armazenou, né, ela é maior do que a tensão lá que está vindo da entrada. Então, esse diodo ele está reversamente polarizado. Então, durante esse período inicial, né, que eu vou chamar aqui de T0 até um período T1, que é quando a onda atinge o máximo, a gente tem essa configuração. Agora, durante o outro período, a gente vai ter o diodo aberto. Então, vou inclusive desenhar o circuito aqui para a gente de novo, com o diodo aberto. A fonte alternada, o diodo aberto e o capacitor em paralelo com o meu resistor. Claro, se o capacitor está carregado e agora não vem mais nenhuma fonte de tensão carregando ele, e tem um resistor ligado ali em paralelo com ele, esse capacitor ele inicia o quê? A corrente IC, ela inverte o sentido, ela vai para cima, aqui no caso agora, né? E a corrente na carga, ela é suprida agora pela corrente que está no capacitor, né? De forma que a tensão Vout continua igual a RL vezes IRL, né? Que é a carga vezes a corrente. Só que, claro, né? Como o capacitor está descarregando, pessoal, como agora ele está descarregando, a tensão em cima dele está cada vez diminuindo mais. E essa tensão Vout é justamente a tensão em cima de VC. Então, Vout, nesse caso, também a gente pode dizer que é igual a tensão no capacitor. Estou tentando pegar a minha caneta azul. Então, Vout é igual a tensão no capacitor. E o capacitor está descarregando em cima da resistência. Bom, qual que é a conclusão lógica, então? A conclusão é que, a partir do pico da tensão de entrada, né, o diodo D1, ele saiu da condução, o capacitor está descarregando na minha carga, e a minha tensão na carga é igual à tensão no capacitor, ou seja, a tensão na carga está diminuindo gradualmente, né, porque o capacitor está se descarregando. Bom, então ele descarrega, então está lá, descarregando, só que vai chegar um momento, pessoal, em que a tensão lá no anodo vai voltar a ser maior que a tensão no catodo, que é a tensão do capacitor. Então, a hora que a tensão da fonte de entrada for maior que a tensão do capacitor, que está descarregando, então o diodo volta a conduzir. Então, se ele volta a conduzir, a gente volta para esse outro circuito do lado esquerdo. Então, novamente, todo o ciclo vai se repetir, a tensão de saída agora vai ser igual à tensão de entrada. Então, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada. Isso até o pico posterior. E assim, claro, a gente completou um ciclo, então vai se repetir no tempo, né, esse processo, de forma que a gente vai ter, ó, uma tensão que está com menos oscilação, né, em relação a uma tensão lá do retificador de meia onda clássico, né? Então, aqui, ó, esse período T1 até o período que eu vou indicar aqui por T2, do período T1 até o período T2, a gente tem o circuito equivalente com o diodo em chave aberta. Então, tá bom. Então, isso daqui já deu para ver que a gente melhorou bastante o nível médio dessa tensão, né, que, inclusive, a gente vai ver como calcula daqui a pouquinho. Essa foi a nossa análise qualitativa. Passando para uma análise quantitativa, né, trazendo aqui para vocês, a gente consegue, pessoal, tá calculando o valor médio, né, de tensão, né, e também a ondulação envolvida aí nesse processo, né, do retificador com o filtro capacitivo. Então, vamos com cuidado, vamos com calma aqui para a gente entender esses conceitos. O primeiro conceito, e um dos mais importantes, é o conceito de ondulação de tensão, ou ΔV. Esse ΔV, pessoal, ele é conhecido, né, em português como ondulação, mas ele é bem falado também, na verdade, muitas vezes escrito, né, como ripple, que é o equivalente de ondulação em inglês. Onde é que fica esse ripple, que é essa variação de tensão? Esse ripple, ele é justamente o valor aqui no gráfico, estou trocando a cor para a caneta azul,
Esse ripple é justamente a diferença entre o valor máximo da onda verde, então o pico da onda verde, certo? Então, e também a diferença com relação ao valor mínimo. Então, se eu for desenhar aqui, ó, a diferença entre o valor máximo da onda verde e o valor mínimo dessa onda é justamente o meu ripple, ou ΔV, que é a minha ondulação de tensão. Então, a ondulação ou ripple, né, é a diferença entre o máximo valor daquela tensão e o mínimo valor dela. Essa é a minha ondulação, é o ΔV. Esse ripple, ele é calculado, né, com base na máxima tensão que está ali daquela onda, né? Se você estiver aqui olhando para Vout, é a máxima tensão na carga, não, então o V máximo é relacionado sempre à carga, certo? Ele ainda é dependente da frequência da onda retificada. Então, esse FR aqui é a frequência da onda retificada. Frequência da onda retificada. Por que retificada? Porque é a onda de saída, certo? Não é a onda de entrada. Por exemplo, a gente já sabe que num retificador de onda completa, a frequência da onda retificada é 2 vezes a frequência da entrada. Então, esse FR é a frequência da onda retificada. RL é a sua carga e C é o valor da capacitância. Também dá para a gente calcular o valor médio da tensão, né, que seria aqui, por exemplo, no nosso gráfico, se fosse para me desenhar um valor médio, eu vou desenhar aqui com a caneta roxa, seria algo próximo disso, ó. Esse é o valor médio. Então, a onda roxa seria o meu V médio. O meu V médio ele é calculado com base na tensão máxima e também na frequência da onda retificada, na carga e no valor da capacitância. Se você tiver, né, essas condições de uso aqui aceitas, né, aceita, que é o quê? É o R da carga vezes o C, ou seja, a constante de tempo desse circuito, né? Se ela for muito maior do que o período, né, dessa onda retificada aqui, né, no caso, você pode estar utilizando essas equações. Não é o nosso intuito estar fazendo as deduções, mas você consegue facilmente em livros aí da área eletrônica estar encontrando a dedução dessas equações. Elas são aplicadas, né, para o caso da constante de tempo, ou R vezes C, ser muito maior do que o período da onda retificada. Tá, tudo bem. Então, assim a gente conclui a nossa análise quantitativa. Agora, o problema e se o diodo não for ideal? A gente já sabe que, se o diodo não for ideal, vai haver ali uma queda de tensão característica envolvida, né, nesse processo daí. Então, com essa queda de tensão característica ali do joelho do diodo, ela deve ser levada em consideração lá nos seus cálculos, né, porque o V máximo, agora, ele não vai ser só o valor de pico, né? O V máximo, ele é o quê? Ele é o valor de pico, aqui, ó, simbolizado pelo VP nessa onda, certo? Então, o VP é a tensão de pico lá da onda de entrada, menos, aqui a gente está passando por um diodo só, então, a tensão VK no joelho do diodo. Então, esse é o meu valor máximo da tensão presente lá na carga, né? Então, esse é o valor que a gente utiliza aqui para o cálculo, tanto de valor médio, quanto também para o cálculo da ondulação de tensão, ou ripple de tensão. Então, sempre, pessoal, sempre, a gente, quando fala de tensão máxima, né, a gente está falando aqui da tensão máxima relacionada lá na carga, ou seja, após o retificador. Então, tendo isso em mente, não tem erro, né? Esse V máximo, ele não é o V máximo lá da entrada, né, ou da onda CA. Esse V máximo é o V máximo lá da minha onda retificada, certo? Bom, a gente pode pensar também em termos já, sim, analisando qual que é o efeito de eu estar utilizando no meu circuito um capacitor com valor maior de capacitância e outro com valor menor de capacitância. Se a gente olhar pela equação da ondulação, quanto maior é o meu capacitor, obviamente, menor vai ser a minha ondulação de tensão, ou meu ripple, né? Então,
Se o capacitor for um capacitor idealmente, né, falando de capacitância infinita, então a gente espera que a tensão, o ripple, seja zero, seja nulo. Então, seria uma situação semelhante à onda roxa aqui, ó, que a gente teria uma onda constante, né, no tempo, um valor constante no tempo. Se você tiver um capacitor que é com um valor elevado, né, porém um valor finito, a gente espera que o capacitor se descarregue, né, com um determinado constante de tempo, né, porém só que ele descarrega de forma mais lenta. Então, por isso que aqui a gente está representando, ó, um capacitor, um valor grande, qual que é o comportamento esperado. À medida que você vai diminuindo o tamanho do capacitor, ele vai se descarregando mais rápido. Então, cada vez mais você vai ter aqui o capacitor iniciando a sua carga em um momento anterior. E pode ser que você utilize um capacitor tão baixo, com valor tão baixo de capacitância, que ele se descarrega rapidamente, né? E você vai ter aqui um sério prejuízo, né, no caso aqui, porque você vai ter um longo período em que a sua tensão vai estar nula. Em outras palavras, o seu nível médio dessa onda aqui, ele já é ali bastante prejudicado, né, em relação ao nível médio, utilizando capacitores com capacitância maior, mais elevada. Trazendo agora a realidade dos filtros capacitivos, né, para os nossos retificadores de onda completa, aqui no retificador, utilizando a ponte de Graetz, basta a gente fazer o quê? Basta a gente colocar o capacitor em paralelo com a carga. O funcionamento do retificador, né, em ponte de Graetz aqui, a gente já conhece bastante, né, inclusive a gente já sabe que é esperado, né, uma retificação semelhante, com uma forma de onda semelhante a essa roxa, né, que está aqui na saída, né, e isso, claro, a gente pensando na utilização de diodos ideais, então é esperado algo próximo a essa onda roxa, só que ao incluir, né, o efeito do capacitor, a gente vai ter aqui aquele mesmo efeito lá do retificador de meia onda, né, aparecendo aqui no caso com o retificador de onda completa. Então, no início a gente já sabe que para uma tensão que na entrada, que é positiva, né, para cima, que com sentido positivo para cima, indicado aqui no meu secundário do transformador, a gente sabe que os diodos D2 e D3 vão estar conduzindo, certo? Então, o capacitor ele vai estar se carregando com a tensão lá do secundário do transformador. Então, o que se tem inicialmente já que o capacitor estava com a carga nula, né, é um aumento ali gradual da tensão de entrada, até o pico da tensão ali no secundário do transformador. A partir do momento em que a gente tem agora a tensão da entrada menor que a tensão que o capacitor carregou, os diodos D2 e D3, eles agora estão reversamente polarizados, assim como os diodos D1 e D4. Então, o efeito que a gente vai ter é uma descarga do capacitor em cima do resistor. E já que a nossa tensão Vout aqui é exatamente a tensão em cima do capacitor, então a gente vai observar um efeito de descarga lá na nossa saída. Bom, a gente sabe que assim que acontece o semiciclo negativo, né, da onda de entrada, né, agora os diodos D1 e D4 vão entrar em operação. Só que eles só vão entrar em operação, né, quando a gente tiver aqui uma tensão no capacitor que está o quê? Menor do que aquela tensão que está sendo aplicada neles, porque senão eles não vão entrar em condução. Então, somente quando a tensão negativa agora da entrada, né, ela se torna maior lá que a minha tensão que eu estava no capacitor, é que os diodos D1 e D4 entram em condução. E a hora que eles entrarem em condução, o capacitor volta a carregar novamente com a tensão do secundário do transformador. Então, volta a carregar até o pico lá da sua onda de tensão. Então, a gente pode dividir aqui, ó, inicialmente a gente tinha até o pico de tensão da entrada, a gente tinha os diodos D1, na verdade D2 e D3 conduzindo. A gente ficou por um instante aqui com nenhum deles conduzindo, certo? E depois a gente voltou à condução. Vou trocar a minha caneta para verde para simbolizar aqui que há diodos conduzindo.
Então, a gente voltou com a condução, só que agora dos diodos D1 e D4. Então, os diodos D1 e D4 estão conduzindo durante aquele outro período ali. Podemos chamar, por exemplo, esse período inicial de período T1, esse segundo de período T2, em que não há nenhum diodo conduzindo e o capacitor está descarregando na carga, e o período T3, em que a gente tem a condução de D1 e D4 e a carga do capacitor. Como esse movimento ele é cíclico, né, a entrada ela vai continuar cíclica, então a gente tem um ciclo de carga e descarga do capacitor, né, e a gente tem aí a formação da ondulação que a gente também já viu lá no retificador de meia onda. Vejam vocês que o valor médio aqui nesse caso, né, em relação ao valor médio sem o capacitor, né, ele é bem maior, com certeza, porque antes eu poderia desenhar um valor médio em roxo, né, eu poderia desenhar aqui a simbolização de um valor médio em roxo, que estava aqui mais ou menos, ó, por exemplo, no nível indicado na metade do gráfico cerca, né? Agora o nosso valor médio, que eu vou desenhar aqui da minha onda, vou desenhar aqui com uma caneta laranja, né, o valor médio ele subiu bastante, né? Então, com o filtro capacitivo a gente tem um valor médio bem maior. É o que a gente quer. A gente quer uma fonte CC, né, ideal, que o valor médio seja igual ao valor de pico da onda ali no secundário do transformador. Também já pensando na utilização aí de diodos ideais, onde não há queda de tensão. Bom, numa análise quantitativa agora, as equações, pessoal, elas são as mesmas, né? E elas têm a mesma condição de uso, né? Desde que haja ali a sua constante de tempo muito maior do que o período, né, da onda retificada, você vai estar podendo usar essas equações aqui. Então, é possível a gente calcular com elas tanto a nossa ondulação de tensão, né, quanto o nosso valor médio da onda retificada de saída. Vejam vocês que o FR, eu chamo a atenção mais uma vez, porque isso é importante, o FR aqui, esse valor, né, da frequência da onda retificada, ele é 2 vezes a frequência da onda de entrada. Então, a onda verde, ela tem uma frequência que é o dobro da onda de entrada, que é a onda em vermelho, que é a onda no secundário do transformador. Então, tem que ter cuidado com isso, né, para não estar errando aqui na hora de você estar usando a equação. E assim, a gente responde a nossa última questão-chave, que é como que a gente utiliza os retificadores para estar construindo fontes de corrente contínua. Então, a gente vai utilizar eles, né, ali a partir, né, do uso, né, de filtros, capacitivos, né? A partir do uso de filtros capacitivos e de retificadores, né, eu consigo obter uma fonte de tensão, que é uma fonte de tensão CC, certo? Com um bom nível, né, um bom nível de tensão média, e também com uma baixa oscilação, ou um baixo ripple. Ainda não é o ideal, porque vocês viram que, por mais que eu consegui, né, um nível médio maior, por mais que eu consegui reduzir as ondulações, né, essas ondulações, que é o ΔV, né, nesse gráfico aqui, dá para ver muito bem a ondulação, que é o ΔV, esse ΔV, ele ainda está presente no gráfico. Então, a gente tem que estar lidando com isso. O próximo passo seria colocar um regulador de tensão para fazer isso. Aí sim a gente tem uma fonte CC estabilizada ou regulada, né? O fato que a gente chama essa fonte aqui de fonte não estabilizada é justamente porque ela tem essa ondulação característica, né? Que infelizmente ainda a gente não conseguiu tirar por completo. Então, para consolidar toda a aula de hoje, né, eu trago esse último exemplo, onde que a gente vai fazer aqui um projeto de uma fonte CC bem simplesinha, né, mas que já vai dar para a gente entender alguns conceitos aqui do que a gente viu, né, inclusive está aplicando aqui em valores numéricos. Então, o enunciado fala assim para a gente: utilizando uma ponte de Graetz, então a gente tem noção já de como desenhar esse circuito, né, com diodos 1N4001, na construção de uma fonte CC não estabilizada, ou seja, a gente já sabe que a gente vai ter o circuito retificador
e também um filtro capacitivo, ou seja, um capacitor ali em paralelo com a carga, tudo bem. Obtenha o valor de capacitância, então a primeira coisa que ele quer é o valor de capacitância e a relação de transformação do transformador, ou seja, aquele N1 dividido por N2, certo? De modo que a tensão média na saída seja de 15 volts. Então, um primeiro dado aqui, eu já vou anotar no nosso circuito, vou resolver ele aqui na cor preta. Então, a gente tem uma tensão média na carga, né, a tensão média de saída, de 15 volts. É o que a gente quer. A ondulação máxima permitida, máxima, veja a palavrinha chave, que é o máximo, né? Então, a ondulação máxima é de 2 volts. Então, eu sei que ΔV tem que ser menor ou igual a 2 volts. Então, não pode ser acima disso. A carga possui um valor de 5 kΩ. Então, o nosso RL tem valor de 5 kΩ. Então, 5 kΩ. A rede elétrica tem tensão de 127 volts RMS, então a tensão no primário, né, porque a gente sabe que a rede elétrica ela é ligada no primário do transformador, na ponte de Graetz, ela tem valor de 127 volts eficazes. E a frequência, então vou colocar aqui, frequência da entrada é de 60 Hz. E ele deu ali para a gente também os dados do 1N4001, que é o diodo que está sendo utilizado nesse circuito. Bom, de postos de todos esses dados, a gente consegue, aplicando as equações, né, que a gente tem aqui à nossa esquerda, tá encontrando os valores pedidos, que é o valor da capacitância e também o valor da relação de transformação do transformador. Então, a primeira coisa nesse exercício, pessoal, a primeira coisa é o cálculo da capacitância, porque sem ela a gente não vai conseguir fazer mais nada aqui. Então, pela fórmula à esquerda, né, separando o transformador, isolando ele, então a gente fica com o capacitor é igual a tensão máxima, lá no circuito retificador, né, dividido pela frequência da onda retificada, vezes o valor da carga, vezes o valor do ripple máximo de tensão que você quer. Se a gente quer um limite, um limite de 2 volts para ΔV, então, né, já que se eu aumento ΔV, eu diminuo o valor de C, então o meu capacitor, eu sei que ele não tem que ser igual a isso. Ele tem que ser maior ou igual a isso, né, para que eu tenha, dessa forma, a garantia de que o meu ΔV vai ser menor ou igual a 2 volts. Então, essa é uma primeira... um primeiro conhecimento que a gente tira aqui do nosso circuito. Para um determinado valor de ripple, você tem que ter uma capacitância mínima. É um valor mínimo de capacitância. Acima daqueles valores, eu tenho certeza que o meu ΔV vai ser menor. Essa é a conclusão. Então tá, V máximo. Bom, a gente não sabe aqui, a priori, né, como que está a relação do transformador. Então, a gente não consegue tá calculando o valor lá do secundário, né, o valor V2 pico, para saber essa tensão máxima aqui. Mas a gente consegue fazer uma seguinte suposição, um seguinte pensamento. Se vocês verem, né, o formato da onda do retificador, né, com o filtro, a gente sabe que ele vai ter um formato mais ou menos assim, ó. Ele vai carregar e descarregar. Ele vai carregar e descarregar. Então, esse valor aqui, ó, o ΔV, é tudo isso, é toda essa ondulação, certo? O valor médio, que inclusive foi dado para a gente, ele está desenhado aqui, ó. Esse aqui é o meu valor médio, é o meu V médio. Então, essa onda em azul representa o V médio, certo? Vejam vocês que o V médio é justamente a metade do ripple, de forma que o valor de máximo dessa onda aqui, ó, é o quê? É o meu V médio mais o ripple, que é o ΔV, dividido por 2, porque eu tenho metade aqui, ó, se eu dividir o ripple em 2, eu tenho metade em cima, né, nesse formato aqui, então ΔV sobre 2 em cima, e ΔV sobre 2 para baixo. Então, o pico, ou o máximo valor da tensão retificada, é justamente o valor médio mais o ΔV sobre 2, o ripple sobre 2. Então, substituindo os valores aqui na nossa equação, a gente vai encontrar que C deve ser maior ou igual
V máximo é o V médio mais ΔV sobre 2. V médio a gente já sabe que é 15 volts. ΔV sobre 2 é o quê? É 2 dividido por 2, que 2 é o valor máximo aceitável de Ripple, né? A frequência da onda retificada. A gente sabe que, se está utilizando ponte de Graetz, né, a frequência da onda de saída lá retificada, ela é o dobro da frequência de entrada. Então, é 2 vezes 60, ou 120 Hz nesse caso. Então, 120 vezes o valor da carga que ele te deu, que é de 5 kΩ, vezes o valor de ΔV, que é de 2 volts. Então, resolvendo isso, vocês vão encontrar que o valor de capacitor ele deve ser maior ou igual, de acordo com os meus cálculos, a 13,34 microfarads. Então, isso daqui é uma primeira resposta do nosso exercício. Então, o valor mínimo de capacitância que você tem que usar é esse. Usando esse aqui, tudo bem, sem problema. Bom, ele pede logo em seguida qual que é a relação de transformação desse transformador, ou seja, o N1 dividido pelo N2. Para encontrar isso, né, então, como segundo passo aqui, para encontrar isso, eu tenho que lembrar que numa ponte de Graetz, eu tenho a passagem, né, por 2 diodos, né, antes de ter ali a chegada até na minha carga. E a gente já sabe que a tensão máxima na carga é quanto? Ela é o quê? Ela é justamente o nosso V médio mais ΔV sobre 2. Em outras palavras, ou de forma gráfica, se você quiser desenhar, você pode representar dessa maneira. Essa aqui é a tensão lá no secundário do transformador. Tudo bem? Agora, a tensão que está de fato lá na sua carga, ela é essa daqui, ó. E essa diferença é justamente, né, essa diferença aqui, ó, entre esses dois valores, essa diferença, ela é justamente o quê? Ela é justamente o valor do secundário, né, de pico, menos 2 vezes VK, né, tensão no diodo, 2VK. Apagando aqui, escrevendo VK, então menos 2 VK. O que interessa para a gente descobrir a relação de transformação, é o valor de pico do transformador. É isso que a gente quer. Então, pronto. Então, só colocando isso aqui de forma matemática, a gente sabe que a tensão, essa tensão máxima aqui, ó, essa tensão máxima, ela vale a tensão média, mais ΔV sobre 2, certo? E somando a diferença, mais 2VK, que é essa diferença que está aqui envolvida, né, da queda de tensão nos dois diodos 1N4001, a gente vai conseguir encontrar, então, o valor da tensão lá no secundário de pico do transformador. Então, só substituindo os valores aqui, esse V2 pico é igual à tensão média, que é 15, mais ΔV, a ondulação máxima permitida é de 2, então 2 por 2 dá 1, então mais 1, mais 2 vezes a tensão no diodo 1N4001, que ele deu para você aqui, que vale 1 volt. Então, mais 2 vezes 1, 2. Então, mais 2. Então, inclusive, já coloquei aqui, né? 2 vezes 1, que dá 2. Então, a tensão de pico no secundário é 15, mais 1, 16, mais 2, 18. 18 volts aqui de pico, né? Então, 18 volts de pico é a tensão no secundário. A gente sabe que lá no primário tem uma tensão que é de 127 volts RMS. Então, agora basta, né, aplicar aquela fórmula de transformação do transformador, né, aquela relação, para você encontrar qual que é a relação de espiras. Então, a tensão V1 dividido pela tensão V2, ou a tensão do primário sobre o secundário, respeita a relação de transformação, que é N1 por N2. Então, a N1 por N2 é igual a V1. V1 foi dado que é 127 volts RMS. Então, vou utilizar o valor eficaz mesmo. Então, 127 RMS. V2 é 18 volts de pico. Então, eu tenho que transformar para RMS. Então, fica 18 dividido por raiz de 2. E assim eu encontro a relação de transformação, que aqui no meu caso é de 10. Ou seja,
para cada 10 espiras no primário, eu tenho uma espira no secundário, o que prova para mim que esse é sim um transformador abaixador de tensão. Então, assim a gente conclui, né, esse nosso exercício aqui do projetinho, em que a gente encontrou, sabendo a carga e sabendo o que a gente queria de tensão média, a gente conseguiu encontrar o valor do capacitor necessário e também o valor aqui da relação de transformação para que eu saiba qual o transformador que eu vou estar comprando para estar atendendo a essa fonte aqui, no caso, essa fonte CC.